Tá? E esse sistema de coordenadas estava num dos vértices do cubo. Tanto é que quando eu faço lá minha integração vai de 0 até L, né? Dependendo de onde o sistema está, essa integração mudaria aí, né? Lembram disso, gente? Então, basicamente, naquela aula síncrona, a gente terminou com os resultados dos elementos de matriz. Então, eu vou recuperar ele aqui, tá? Então, a gente achou o IXX é 2/3 da massa vezes L ao quadrado. O IXY, todos os termos cruzados, né? A gente achou que era menos M sobre 4, L ao quadrado, tá? Então, a gente vai retomar isso na aula de hoje. E qual que é o significado físico de tensor de inércia, gente? Por que existe um tensor de inércia e não é um escalar, não é um número? Ah, o momento de inércia desse cubo em relação ao eixo tal, entendeu? Por que não é um número? Alguém saberia me explicar isso? Então, olha, o significado físico lá para a gente discutir o tensor de inércia é que você só fala que você só fala que o momento de inércia é um número, simplesmente, não uma matriz, você não associa uma matriz a ela, se o momento angular e a velocidade angular, que são vetores, né, se eles estão exatamente na mesma direção. Então, esse foi todo o tema da aula síncrona, né? Então, se existe um caso, nós discutimos esses casos, né? Então, se existe um caso em que o momento angular é paralelo à velocidade angular, essa constante de proporcionalidade, ela é simplesmente um número. Por quê? Porque ela está conectando dois vetores em direções paralelas, né? Esse número é chamado de momento de inércia. Não é isso? Só que, de maneira geral, quando você pega casos gerais de rotação, pode ser que o seu vetor momento angular ele tenha componentes em direções que não coincidam com o vetor velocidade angular. Então, eu dei o exemplo de uma partícula, né, que estava fazendo uma volta assim, mas o sistema de referência estava posicionado de um jeito, a partícula girava em torno do eixo Z, só que existia momento angular na direção Y e X, se eu não me engano, tá? Então, nem sempre o momento angular é paralelo, é coincidente com o seu vetor velocidade angular, então essa relação geral ela é expressa por uma matriz. Os elementos de matriz é que vão conectar as componentes de L e de ômega. Ah, mas como é que faz essa operação? É um produto matricial mesmo. Então, para eu achar as componentes do momento angular, Lx, Ly e Lz, eu tenho lá a minha matriz tensor de inércia com aqueles 9 elementos, né? Ixx, Yy, IZZ, que eu sei calcular pela geometria, fazendo aquelas integrais. Então, ó, esses elementos da diagonal principal a gente chama de momentos de inércia, e esses que são cruzados aqui a gente chama de produtos de inércia. XY, XZ. Deixa eu só escrever aqui para fazer uma outra consideração aqui. IZX, IZY. Então, ó, elementos da diagonal principal a gente chama de momentos de inércia, e os produtos cruzados a gente chama de produtos de inércia. E essa matriz é simétrica. Isso já facilita um pouco as contas, né? Então, ao invés de eu ter que calcular 9 elementos de matriz, eu tenho basicamente que calcular 6 elementos de matriz independentes. Porque, como a matriz é simétrica, o IXY é igual ao IYX. Então, você não precisa ficar repetindo essa conta, né? O IZX, o IXZ é igual ao IZX, tá? E YZ é igual a IZY. Então, se você for pensar, eu tenho que fazer a conta mesmo para 6 elementos, explicitamente, tá? Então, falta aí a matriz do vetor momento, velocidade angular, ômega x, ômega y, ômega z. Tá, gente? Então, esse é o cálculo completão. Olha, se eu tenho o meu tensor de inércia,
E eu tenho a direção de rotação. Lembrem que se você sabe o vetor direção de rotação, você tem as componentes, ômega x, ômega y e ômega z. Por quê? Porque o vetor ômega é definido na direção do vetor de rotação. Certo? Então, o que eu posso pensar? Olha só, se o seu tensor de inércia, igual a gente fez lá para o cubo, né? Ó, vamos retomar o exemplo do cubo, que a gente vai precisar dele aqui, ó. O tensor de inércia do cubo, a gente viu. Acho que eu tenho ele aqui. Tensor de inércia do cubo é isso aqui, ó. Era ml ao quadrado em evidência, e os elementos eram 2/3, menos 1/4, menos 1/4, menos 1/4, 2/3, 2/3, menos 1/4, menos 1/4, menos 1/4. Então, essas foram as contas explícitas que a gente fez do tensor de inércia de um cubo com aquela origem centrada lá no vértice, tá? Aí eu falo para vocês o seguinte, gente, poderia ser uma questão a ser resolvida. Olha lá para aquele desenho do cubo, cujo tensor de inércia você calculou. Aí eu falo assim para vocês, olha, esse cubo está girando em torno do eixo Z. Tá? Ó, sua origem está lá fixa, tá? O seu vértice. E ele vai girar em torno do eixo Z. Aí eu poderia te perguntar, me dê informações, ou escreva para mim as componentes do vetor momento angular, tá? Então, se a gente for lá nessa questão, como é que você vai fazer isso? Ah, então peraí, ó, se você está falando que esse cubo está rodando em torno da direção Z, como é que fica essa minha matriz coluna aqui, que descreve o vetor velocidade angular, gente? Se o cubo gira em torno de Z, o que eu posso falar do vetor? Só tem a componente Z. Só tem a componente Z, exatamente. Então, ó, aí que você vai fazendo suas simplificações, né? Ó. Então, aqui o ômega x é 0, o ômega y é 0, então ficou aqui 0, aqui 0. E aí a gente vê o seguinte, ó, então vamos ver, se aquele cubo gira em torno de Z, tem componentes nas outras direções? Então, a gente tem que fazer essa conta, ó. Como é que eu acho Lx? Lx vai ser, ó, primeira linha vezes a coluna do ômega. Então, vai ser 0 mais 0, então vai dar lá, ó, IXZ vezes ômega Z. Concordam, gente? Então, olha, cadê o seu IXZ? Seu IXZ é esse elemento lá da matriz, ó, é menos ml ao quadrado sobre 4, né? Então, Lx daria menos ml ao quadrado sobre 4. Aí, mas o que é ômega Z, Ive? Aí você teria que ter um valor, né? Imagina que eu estou rodando em tantos radianos por segundo. Você teria o valor de ômega Z, você saberia fazer essa conta aqui, tá? Para achar componente. Mas o que eu quero trazer? Ó, ele roda em Z, mas existe componente na direção X do momento angular, tá? Então, essa é uma informação importante. Você construir seu vetor. Tem LY também? O que seria LY? Ó, LY agora é pegar a segunda coluna, segunda linha e multiplicar pela coluna de ômega. Então, 0, 0, vai ficar YZ, que você saberia, ó, YZ é esse aqui, né? Mesma coisa, que multiplica ômega Z. Então, Lx e Ly teriam os mesmos valores de componente, módulo, né? E o Lz daria lá, ó, Lz é igual a terceira linha vezes aquela coluna, que ficaria o IZZ ômega Z. Certo, pessoal? Então, a gente fala, então agora eu vou começar a introduzir eixos principais de inércia, tá? Que é o tema da última aula. Então, a gente fala que o eixo Z,
ele não é um eixo principal de inércia do cubo aqui. Por quê? Porque quando o cubo roda em torno desse eixo Z, ele não sobra só o LZ, ó. O momento angular dele não é totalmente na direção do eixo de rotação. Existem também componentes em X e componente em Y, tá? Se alguma X fosse zero e existisse Y, mesma coisa, tá vendo? Continua não sendo um eixo principal da inércia. Então, entendem o que eu estou definindo, ainda nem defini matematicamente aqui, mas entendem o conceito de um eixo principal de inércia? Você vai verificar o seguinte, pessoal, que se um corpo gira em torno de um eixo principal de inércia, que a gente chama, o momento angular dele vai ser paralelo ao ômega, tá? Então, cuidado com essas perguntas aí na avaliação. Eu posso te perguntar, simplesmente te dar um exemplo, ó, por exemplo, letra A, calculou o tensor de inércia do cubo. Beleza? Beleza, você fez suas contas lá da aula passada. Aí eu pergunto para você, o eixo Y está lá na sua figura do cubinho, né? Se o cubo gira em torno do eixo Y, esse eixo é considerado um eixo principal de inércia? Como é que vocês fariam para demonstrar isso, gente? Deixa só a componente em Y. Isso. Então, você ia fazer o seguinte, ó, tá girando em torno de Y. Então, agora, o meu vetor velocidade angular, ele só tem componente em Y. E aí, você vai fazer essa conta matricial, ó. Seu produto matricial para perceber, será que vai sobrar? Se o eixo Y é um eixo principal da inércia, quando o cubo girar em torno de Y, só vai ter momento angular na direção de Y. Tá? Mas quando você fizer essa mesma conta, você vai ver que vai ser análogo aí ao Z, tá? Vão ter outras componentes que não estão na direção de Y. Então, ele não é um eixo principal de inércia, tá? Então, aí, pode ser que eu te pergunte, então, calcule para mim os eixos principais de inércia. E aí, é a contaiada da aula passada, eu vou trazer um exemplo mais simples, mas é bom a gente pegar aqui do cubo, que é um exercício que tem no Marion lá, dá muita conta, mas é para a gente entender o conceito, tá? Vocês vão perceber, gente, então entenderam a definição conceitual, né? Só é um eixo principal se quando você manda, imagina que você dá um peteleco, ó, mandei aquele cubo girar em torno daquele eixo. Eu fiz a conta, o momento angular apontou na direção do eixo de rotação. Se der outras componentes, não é um eixo principal de inércia. E aí você pode pensar intuitivamente assim, que é o seguinte, quando um corpo gira em torno de um eixo principal de inércia, geralmente esse é um eixo de simetria. Você vê que aquela rotação é uma rotação fácil do corpo fazer, tá? Para você manter um corpo girando em torno de um eixo que não é o de simetria, você tem que estar provocando um torque ali o tempo inteiro. Não, ele não é um eixo natural de rotação. Tá? Então, assim, em termos qualitativos, a gente percebe isso. Para o cubo, teria que ser no centro do cubo. Isso. Então, você teria... Aí, se você mudar, né? Colocar um eixo ali que passa pelo centro de massa... Nem sei se vai dar aqui. Deixa eu olhar para ele de novo. Que aí vai depender, Matheus, da origem também, tá? Onde que está a origem do seu sistema. Mas com aquela origem fixa ali em um dos vértices, ó, naquele vértice especificamente, ó, porque, entendeu? Quando eu estou fixando a origem está fixa lá. O meu eixo, ele tem que passar por aquela origem, né? Então, quais são infinitas possibilidades de eixo que passa pela origem ali, né? Então, seria o X, Y, Z e outros eixos. Vamos pensar assim, Matheus, tendo essa origem fixa, vocês conseguem ver um eixo aí que é um eixo de simetria, que vai ser um eixo principal? Na metade do plano XY ali, eu consigo. É a diagonal do cubo, não? Isso, na diagonal do cubo. Na metade do XY, você pensou no plano XY, Matheus? Apontando para cima, passando no meio ali. Se ele fosse... que é a diagonal do cubo, né? Isso. Então, ó, exatamente, com essa origem fixa aí, vocês perceberam.
a diagonal do cubo, então, que passa por aquela origem, se o cubo girar em torno dessa diagonal, então, ó, então, ótimo aí, tô sem um cubo aqui, mas olha para esse desenho, tá, gente? Então, ó, a origem, deixa eu apontar aqui, a origem tá aqui, ó, né, a origem fixa. Então, pensem que tem um vetorzinho lá, que sai daquela origem, cruza lá a diagonal superior do cubo, tá? Então, esse vetor, ele tem a direção de um eixo principal do cubo. A gente tem que ser capaz de mostrar isso, tá? Aí, o que acontece? O que eu ia falar, gente? Construí um raciocínio maravilhoso em cima dessa diagonal aqui. Perdi. Tá, esse é um eixo principal. Perdi o que eu ia falar. Se eu girar o cubo em torno dessa diagonal... Ah, tá, lembrei. Aí é o seguinte, então, se esse é um eixo principal da inércia, quer dizer que se eu boto o cubo para girar em torno desse eixo, então, para onde que está o meu ômega? Meu ômega está na direção dessa diagonal, tá? Então, meu ômega tem componentes ali, ômega x, ômega y e ômega z. Tá bem? Que lembrem que o ômega tem que estar sempre posicionado na direção do eixo de rotação, para você fazer essa conta. Então, se eu achar essas componentes de ômega, exatamente esse é o processo para achar os eixos principais, tá? Então, se eu acho as componentes de ômega e faço essa conta matricial ali, ó, primeira linha, vezes a coluna, a gente vai achar que o L vai dar exatamente paralelo a essa diagonal. Então, beleza, achei um eixo principal de rotação, tá? Pessoal, mas e se o objeto não tiver nenhuma simetria? Se o objeto não tiver nenhuma simetria... Aí não tem como determinar, né? Porque você não vai ter eixo central, né? Você teria que meio que supor, né? Não, sempre tem como você determinar, porque, na verdade, assim, eu estou determinando aqui pela simetria só porque eu sei que eixos de simetria, eles dão isso que eu estou falando. Mas, assim, eu faço a conta, que não sei quem perguntou isso, mas eu faço a conta e mostro isso, tá, Matheus? Não, Não sei se foi o Matheus que perguntou. Achei que era só eixo de simetria que dava isso. Não, tanto é, por exemplo, a diagonal principal é um eixo de simetria. É um eixo principal de inércia, mas existem outros eixos ali, que é o que a gente vai provar, né, na aula de hoje, que são perpendiculares à diagonal principal, que também são eixos principais de inércia. Só que, assim, você nem consegue visualizar aqui bem, né? Eu estou pegando o eixo de simetria só para você visualizar, entendeu? Teoricamente, então, numa esfera, eu tenho infinitos eixos principais? Exatamente. Só que o que a gente vai... Isso, só que o que a gente vai... O que a gente vai fazer nos exercícios? Você vai achar um conjunto de eixos principais, tá? O conjunto de eixos principais é um conjunto de 3 eixos que são perpendiculares entre si. Entendeu? Tanto é que do cubo mesmo a gente tem uma infinidade de eixos, até do próprio cubo, né? Porque pensa bem, se eu tenho uma diagonal principal, e aí a gente vê o seguinte, que todos os vetores que estão perpendiculares a essa diagonal principal e passam por esse plano, estão contidos nesse plano, tá? Eles também são eixos principais. Então, tem uma infinidade de possibilidades. Você só vai escolher 3. Você vai me dar sempre um conjunto de 3 eixos. Tá? Por quê? Porque isso forma a base do meu sistema, né? Igual o XYZ, uma base ali, tá? Mas tem N possibilidades. Tá? Então, vamos seguir o raciocínio aí. Fiz, já calculei o tensor, tá. Aí eu vou passar, assim, o cubo, gente, vai dar muita conta. Tem até no Marion, mas nem tem todos os... Eu fiz todos os passos aqui nos slides, inclusive o PDF, eu já gerei o PDF, só não adicionei lá, tá? Vocês vão ver pelos slides, eu vou mostrando aqui o que eu fiz, tá? Para vocês entenderem de onde que eu tirei os valores. Mas é uma contalhada muito chata, senão a gente nem chega num exemplo mais simples, que a gente vai... Seria um exemplo de avaliação, por exemplo. Tá? Então, tentem acompanhar o raciocínio para ver de onde que eu tirei essa informação da diagonal e esses outros perpendiculares que eu estou falando, tá? Então, vamos lá, ó.
Então, eixos principais, aqui estão nesse slide aqui que eu estava mostrando, né? Beleza, fiz o meu, minha matriz do tensor de inércia, e só já adiantando para vocês o seguinte, o que seria, vocês veem que é muito mais fácil, se eu conseguir diagonalizar essa matriz do tensor de inércia, o que significa isso? Diagonalizar essa matriz do tensor de inércia. Imagina que o tensor de inércia de curva, se eu descobrisse, tá? Então, se eu descobrir os eixos principais da inércia, o que eu consigo fazer é diagonalizar essa matriz. Então, essa matriz, ela fica só com os elementos da diagonal principal. Toda vez que eu tenho um eixo de inércia principal. Um eixo principal de inércia. Isso mesmo. Então, tanto é, gente, que se você faz a conta, aquela conta do produto matricial aqui, olha, o que você tem? LX, LY, LZ é igual. Então, notem, olha, que quando você tem uma matriz diagonal, o LX só vai conversar com ômega X, ó. É IXX, ômega X. Tá, ó. Então, a gente tem as direções paralelas lá conversando, X com X, Y com Y. Antes apareciam os elementos cruzados aqui, né? Ó, então, a gente tem lá, ó, que o LY vai ser igual a IYY, ômega Y, e o LZ, IZZ, ômega Z. Então, fazer as contas aí fica muito mais simples quando você tem uma matriz que é diagonal, tá? Então, essa é a mensagem da aula de hoje, que a gente quer mostrar, tá? Que quando eu acho os eixos principais de inércia, eu consigo diagonalizar a matriz do tensor de inércia. Então, todos os produtos de inércia, eles se anulam. Então, aqui, ó, só retomando, né, isso aqui eu já falei na última aula. Deixa eu passar isso aqui rapidinho. Então, nós vimos como calcular o tensor de inércia, que envolve o cálculo de 6 elementos de matriz, e não 9, uma vez que a matriz é simétrica. E para que mesmo, aí? Porque nós estamos fazendo essa contaiada danada de momento angular, e não sei o quê, para você resolver equações de movimento e definir o movimento de rotação dos corpos. Então, vou fazer um exemplo hoje, se der tempo aqui, que a gente chega até o final, tá? Com a lagrangiana lá. Então, basicamente, o que eu tenho? Olha, as minhas duas equações importantes. Eu sei que momento angular é um produto matricial, né? Do tensor de inércia vezes a velocidade angular. Eu falei para vocês na aula passada, a gente não demonstrou, né? Mas eu falei que se você tem o vetor momento angular, e você tem, né, o vetor da velocidade angular, você também descobre a energia cinética de rotação. Lembra que a energia cinética é um escalar, tá? E ela vai ser dada pelo produto escalar aqui, ó, de ômega com L. Então, se eu tenho energia cinética de rotação, tenho também a energia potencial, a gente vai fazer um exemplozinho, que é um sisteminha de massas, em que é simples lá eu identificar a energia potencial daquele corpo, porque só tem duas massinhas, tá? Então, se eu tenho energia cinética, tenho energia potencial, então eu tenho a lagrangiana desse sistema. Então, eu posso, né, não confundir aqui lagrangiana com momento angular. Então, a partir das minhas equações de Lagrange, né, lembram que del L, aí tem a coordenada, del L, del Q, menos D, dt, del L, del Q ponto, é igual a zero, né? Então, você tem a sua coordenada generalizada, você acha as equações de movimento e descreve a dinâmica dos objetos, tá? Por isso que achar momento angular, achar tensor de inércia é tão importante. Por quê? Porque isso vai, para você prosseguir com a lagrangiana, você vai passar por isso, tá? Beleza, então esse aqui foi o caso do cubo. E aí, gente, deixa eu dar uma passada aqui, isso aqui tá tudo na aula, né, na aula que eu dei assíncrona. Então, esse slide eu falo exatamente isso que eu acabei de falar, ó. Então, é possível determinar um conjunto de eixos do corpo para os quais os produtos de inércia se anulam
né? São aqueles elementos fora da diagonal, sobram apenas os elementos da diagonal principal, e aí a gente tem, ó, que nesse caso, o cálculo do momento angular e da energia cinética de rotação ficam muito mais simples, né? Porque o Lx só vai conversar com ômega x, tal, e a energia cinética de rotação, ó. Se você tem essa expressão geral, ó, energia cinética de rotação é meio de ômega escalar L, né? Então, você tem ômega x com Lx, ômega y com Ly, ômega z com Lz, você cai nessa expressão assim, que é uma expressão mais simples também, onde você vê lá, ó, que os elementos cruzados, né, não aparecem na expressão da energia cinética rotacional. Então, quando isso acontece, é tudo mais simples para você resolver o problema. Beleza. Aí, gente, vocês viram esse vídeo? Acho que esse vídeo está com uma visualização tão baixa. Ele vai dar todo o problema de como fazer isso. Eu acho que eu vou ter que revisar aqui o passo a passo. Ó. Imagino que nem todo mundo dessa aula viu esse vídeo de como achar os eixos principais de inércia, né? Só a teoria, que é tudo álgebra, né? É tudo cálculo de matriz lá. Então, ó, tentem acompanhar o raciocínio aqui. Eu vou dar um exemplo simples de uma placa, tá? Mas então, vamos lá. Para determinar esses eixos, nós vamos pensar por uma lógica inversa. Qual que é a nossa lógica? Olha, eu quero determinar quais seriam os eixos de rotação, ou seja, o próprio vetor ômega, né, gente? Quando eu defino o eixo de inércia, o eixo principal de inércia, o eixo de rotação principal, eu estou determinando o próprio vetor ômega, né? Então, a sua missão é determinar o vetor ômega, que diagonaliza aquela matriz do tensor de inércia, tá? Então, olha, quando eu quero determinar esses eixos de rotação para produzir, então, um vetor momento angular que seja paralelo a ômega. Então, olha, a definição geral é que o vetor momento angular é o tensor vezes ômega. Mas nesse caso em que eu descubro os eixos principais de inércia, o que eu produzo ó, é um momento angular que pode ser escrito como lambda ômega. Né? Porque aí, se eles são paralelos, aquela constante não precisa ser uma matriz mais, né? Elas são só números, não é isso? Como a gente via lá em Física 1, né? Ou seja, uma vez diagonalizada, a matriz dos momentos de inércia contém os autovalores dessa equação. Autovalores são esses valores aqui, ó. São os lambdas. Eu acho que eu vou ter que dar um exemplo, né, gente? Senão vocês vão... Então, ó, segue a regra aí, ó. Acho que eu vou fazer um slide novo aí, pra vocês acompanharem. Então, note lá, gente, ó. Meu problema real é L é um tensor de inércia. Ah, mas eu quero achar os eixos principais que vão produzir isso aqui, ó. Que vão produzir um vetor momento angular que é simplesmente proporcional a ômega, que ele é paralelo a ômega. Onde lambda são os meus, são constantes, são números. Agora, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vocês concordam, gente? Eu vou escrever todo ômega, que é ômega x, ômega y e ômega z, como sendo isso aqui, ó. Como sendo uma matriz que a gente chama de matriz identidade. Deixa eu fechar a porta aqui, gente, peraí. Como sendo uma matriz identidade vezes o próprio ômega. Ó, ômega é a mesma coisa de eu pegar uma matriz identidade. Matriz identidade é aquela que tem o 1 ali na diagonal principal e o resto é tudo zero. Vezes o próprio ômega. Por que isso é verdade? Ó, faz aí, ó. Primeira linha vezes a primeira coluna dá ômega x. Segunda linha vezes segunda coluna dá ômega y. Terceira linha vezes
da ômega Z, tá? Então, ó, eu posso escrever de novo essa equação assim, ó. L, né, que é igual a I ômega, é igual a lambda, vezes essa matriz unitária, aqui, matriz identidade, vezes ômega. Correto, gente? Estão pegando aí, ó? Entenderam essa equação aqui? Sim, sim. Beleza. Então, agora eu vou pegar esse lambda vezes o identidade. Lambda são números, né? Lembram que lambda, a gente fala que são os autovalores dessa minha equação. Vão ser os elementos que vão diagonalizar ali, tá? Vão ser a própria diagonal do meu tensor de inércia quando ela estiver diagonalizada, tá? Lembra que isso é um problema de autovalores e autovetores. O que é o autovetor? O autovetor é o ômega. Eu tenho que achar os ômegas, eu tenho que achar esses vetores. Por quê? Porque eu quero achar os eixos de rotação. Ômegas são os eixos de rotação principais, né? E o lambda? Lambda são os autovetores, os autovalores, quer dizer, se o cubo girar em torno desse eixo principal, isso vai me retornar um número, que é um momento de inércia. Não é mais uma matriz, é um número, é o lambda, né? Então, olha, agora eu vou só passar subtraindo, ó, vai ficar o meu tensor de inércia antigo menos lambda, multiplica a minha matriz identidade, vezes ômega, é igual a zero. Certo, gente? O que eu fiz aqui, ó? Tá? E aí, gente, se a gente for explicitar isso aqui, essa conta, isso aqui vai dar um conjunto de equações lineares. Transforma isso tudo em matriz, abre tudo lá, olha. O que é o I? I é o meu tensor de inércia original lá, tem os 9 elementos. I, X, X, tal, ó, todos os elementos aqui, ó. Tudo diferente de zero, tá? Ó. Ele original, tipo do cubo lá. I, YX, YY, YZ, IZX, IZY, IZZ. Menos, então tem uma... O que significa lambda vezes a matriz identidade? Lambda vezes a identidade é isso aqui, ó. Que multiplica ômega. Ômega é ômega X, ômega Y, ômega Z. Isso tem que ser igual a zero. Se você fizer essa matriz aqui, ó, essa subtração, vai ser lá, ó, IXX menos lambda. Só vai mudar a diagonal principal, ó. YY menos lambda, IZZ menos lambda, e os outros todos ficam iguais, ó. Tá? Não vou escrever todos, não. E multiplica ômega X, ômega Y, ômega Z, é igual a zero. Certo, gente? Então, eu tenho que resolver uma série dessas equações. Qual que é a equação? A primeira equação, ó. IXX menos lambda, que multiplica ômega X, mais IXY, que multiplica ômega Y, mais IXZ, que multiplica ômega Z, é igual a zero. Primeira equação que eu tenho que resolver. Segunda equação. YX, tá? Então, eu tenho esse conjunto de equações para eu resolver e achar o lambda. Eu quero achar os lambdas, eu quero achar os autovalores, eu quero achar os elementos da diagonal, que vão deixar aquela minha matriz de tensor de inércia lá, diagonal, tá? Então, isso é aquele problema lá, não sei se vocês recordam de álgebra, tá? E note que eu não estou inventando nada, tudo veio dessa equação que eu quero resolver, ó, tá? Tudo veio da minha definição original, só que eu quero diagonalizar essa matriz, eu quero fazer com que L seja igual agora a um número vezes ômega, e não aquela matrizona vezes ômega, tá? Então, pessoal, como é que eu resolvo essas equações, esse conjunto de equações lineares que são dadas por essa equação matricial? Lá de geometria analítica e álgebra linear, não sei qual que é a cadeira aí que vocês fazem, como é que chama isso? Lá nos primórdios do curso, né? Vocês veem que o jeito de eu resolver isso é fazer com que o determinante dessa matriz seja igual a zero. Para eu ter soluções não triviais, né?
Que aí uma solução trivial é fazer um vetor ômega ser zero, né, gente? Ômega x é zero, ômega y é zero, ômega z é zero. Isso não me leva a lugar nenhum, quer dizer que eu não tenho rotação nenhuma, né? Então, uma maneira de eu resolver esse conjunto de equações, de forma não trivial, é fazer a regra de Cramer, usar que o determinante dessa matriz que eu produzi aí, ó, I menos lambda identidade, seja igual a zero. Então, esses são os problemas que a gente vai ter que resolver. Então, ó, então a solução para achar os lambdas e depois achar o ômega, tá? É resolver aquela equação, ou seja, fazer que o determinante lá de I menos lambda vezes a identidade seja igual a zero. Então, a gente tem mais um problema difícil, que é como fazer o determinante de uma matriz 3x3, né, gente? Chato isso. Olha lá, ó. Montei aqui, ó. Fiz exatamente isso aqui, ó. Então, o determinante daquela matriz tem que ser igual a zero. Como é que faz determinante de matriz 3x3? Vocês lembram disso, da regra de Cramer? Repete. Sim ou não? Colunas, né? Bem mal. Isso. Repete as duas colunas, né, ó. Deixa eu ver se eu faço isso aqui mais pra frente. Vou fazer com cubo, tá? Deixa eu arredar aqui, ó. Então, como é que eu teria que fazer, ó? Do determinante dessa matriz ser igual a zero. Eu repito as duas colunas, é um jeito de fazer, tá? Ó. Então, repito as duas colunas, ó. Ix menos lambda, IYX, IZX. Segunda coluna, IXY, IYY menos lambda, IZY. E aí faço aqueles produtos, né? Quando eu caminho lá da direita para a esquerda, né? Faço essas diagonais aqui, ó. Então, determinante é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse, menos quem? Menos esse vezes esse, menos esse vezes esse, menos esse vezes esse. Esse é o determinante de uma matriz 3x3. Então, esses em vermelho a gente soma, e esses produtos em azul a gente subtrai. Notem que é uma chatice fazer isso, né? Dependendo da sua matriz, por isso que a gente tem que pegar uns casos mais simples para fazer. Isso aqui dá uma contalhada, porque qual que é o meu objetivo fazendo esse determinante igual a zero? Gente, olha lá, vai dar uma equação onde eu vou achar 3 raízes. Olha lá, pega essa primeira diagonal vermelha, nossa, que é o ix menos lambda, que multiplica iy menos lambda, que multiplica izz menos lambda. Vocês concordam que se eu fizesse essa multiplicação por extenso, ia dar um termo aqui que envolve lambda ao cubo? Então, quando eu resolvo esse determinante, eu chego numa equação cúbica para lambda. Lembra que lambda são aqueles meus autovalores, são os momentos de inércia principais, que a gente chama, tá? Então, eu tenho uma equação cúbica em lambda, ou seja, eu acho lambda 1, lambda 2 e lambda 3. Se eu conseguir fazer a conta, né, de forma simples, então eu achei quem, gente? Eu achei os elementos da diagonal principal, ó, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Então, eu diagonalizo essa matriz. Isso significa resolver um problema de autovalores e autovetores. Então, você descobriu a sua matriz de tensor de inércia na forma diagonal, então todos os outros elementos aqui são zero, tá? E aí você vai conseguir achar o ômega, o vetor correspondente a esses autovalores, tá? Aí eu vou fazer só o exemplo mesmo, para não ficar pura conta. Então, beleza, olha, cada uma das 3 raízes dessa equação cúbica corresponderá a um momento de inércia em torno de um dos eixos principais, tá? Então, olha, se o corpo gira em torno do eixo que corresponde ao momento principal, lambda 1, então, olha, a gente tem que L, o vetor L é igual a lambda 1 ômega.
Ou seja, L e ômega são paralelos e direcionados ao longo desse eixo. Entenderam, gente? Tá? Aí que tá o nosso problema. Beleza, Ira, eu acho até que é razoável a gente falar assim, nossa, achei os autovalores. Agora, como é que eu vou fazer para achar os ômegas, né? Os eixos. Eu só diagonalizei a matriz do tensor de inércia. Como é que eu vou achar os eixos? Ômega, que seriam, né, equivalente a ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Tá? Vamos fazer o exemplo do cubo, para vocês verem quão complicado ou simples pode ser isso. Aqui, então, basicamente, eu vou passar por essas contas, gente, para a gente fazer um exemplo mais simples, tá? É só para eu fechar o cubo que dá uma ideia de por que a gente acha aquela diagonal principal, como vocês mesmos já descobriram. Então, olha lá. No caso do cubo, imagina que esse era um problema lá da sua prova. Baseado no sistema de referência indicado, o que a gente tinha obtido? A gente tinha obtido a matriz do tensor de inércia. Beleza? O que a gente viu? Essa matriz não é uma matriz diagonal. Quer dizer que os eixos, se eu pegar 3 eixos aí, ó, X, Y e Z, eles não são eixos principais. Não é isso, gente? A gente já provou isso no início da aula. Então, tá aí, vamos partir para o nosso problema de diagonalização dessa matriz para eu deixar o meu tensor de inércia totalmente diagonal, só com elementos da diagonal principal. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. Então, vamos seguir o procedimento. Gente, qual que é o procedimento para eu diagonalizar essa matriz do tensor de inércia? Resolver uma equação. Qual equação? Aquela equação, ó, que o determinante do tensor de inércia menos identidade vezes lambda é igual a zero. Olha lá, o determinante está mostrado aqui, ó. Determinante. Cadê? Ó, o tensor de inércia do cubo. Olha lá para o tensor de inércia do cubo. São esses termos aqui, tá? Ó. Aqui o beta, gente, eu chamei de beta esse ml ao quadrado, tá? Massa vezes lado ao quadrado, que era o que aparecia como uma constante, tá? Então, olha, se eu pego o tensor de inércia menos a identidade vezes lambda, então vai ficar lá o 2/3 de beta. Estão entendendo esses termos desse determinante aqui ou não? Ó, antes do tensor de inércia tinha o termo aqui 2/3 de beta. Só que ele tem, eu estou pegando o determinante dessa matriz aqui, ó. Então, ó, você vê que os elementos da diagonal, eles têm esse menos lambda subtraindo. Vocês entenderam por que só esses termos que estão diferentes? Sim. Tá? Sim. E vem lá da resolução, da equação, que L é igual a I, ômega tem que ser igual a lambda ômega. Revisem isso aí. Então, vou fazer o determinante dessa matriz, eu vou achar 3 ômegas, 3 lambdas, né? Gente, só que isso dá uma contaiada danada. Quando você vai pegar essa regra de Cramer, que faz esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes né, você vai tentando fazer, você não vai chegar a lugar nenhum. É difícil você ver uma solução que resolva essa equação cúbica, tá? Então, tem vários macetinhos, isso no Marion está explicitado o que ele faz, tá? Então, eu vou só passar pelos macetes que o Marion comenta, que podem... Mas, assim, vocês vão ver que na prova nós não vamos ter esse... eu tenho que fazer um macete para eu achar a solução. Em geral, você vai fazer o determinante e vai achar valores de forma mais simples, tá? Senão a gente perde a lógica do negócio só para fazer conta. Então, gente, enfim, vocês podem ler lá no Marion ou nas minhas notas aqui em PDF, porque a gente sempre pode ir para um determinante, para manter o valor do determinante, tá? Você pode trocar uma linha, por exemplo, por essa linha mais uma outra, por uma linha menos a outra, tá? Isso não afeta o determinante. Então, o que o Marion sugere é você trocar a segunda linha por ela menos a primeira, tá? Então, você cai nesse novo determinante aqui, olha, que ele é muito mais simples da gente resolver. Tá, ó? Entenderam o que eu falei aqui? Desses macetinhos?
Então, quando eu faço esse macete e faço esse novo determinante, pessoal, a gente vai chegar em 3 valores de lambda. Achamos as 3 raízes, tá? Que é beta sobre 6. Lembra que beta é NL ao quadrado. É isso? Então, e as outras 2 raízes são iguais, que é 11 beta sobre 12. Então, olha, o seu momento de inércia diagonalizado, ele se torna esse aqui, ó, porque você achou os altos valores da sua equação. Agora, então, quais são os eixos de rotação, ou seja, quais são os ômegas que fazem isso ser verdade, né? Porque só quando você girar o cubo em torno desses ômegas específicos, né, em torno desses eixos específicos, é que você consegue obter esses momentos de inércia simples desse jeito, tá? Então, gente, para a gente resolver agora os autovetores, agora eu preciso que vocês prestem atenção nisso aí. Para a gente resolver esses autovetores, como é que a gente faz? Você tem que se lembrar lá da equação, ó. Lembra que a gente resolveu essa equação aqui, né? Para achar os lambdas, eu fiz que o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Ah, se eu achei os lambdas, como é que agora eu acho os ômegas? Então, olha, só substituir, ó. Vamos pegar para o primeiro lambda. Qual foi o primeiro lambda? Lambda vai ser, o primeiro lambda que eu achei é o lambda igual a beta sobre 6. Né? Primeiro lambda que eu achei é o beta sobre 6. Tá? Então, você vai lá nessa sua equação e substitui, ó. Pega o seu tensor de inércia para o cubo, que tinha esses elementos aqui, ó. E subtrai desse primeiro lambda. Só que o lambda só aparece na diagonal principal, né, ó. Então, o primeiro lambda que eu estou subtraindo é aquele meu lambda beta sobre 6. Então, você sabe que essa matriz vezes o seu vetor ômega, que é quem você está querendo achar, né? Quem que são os meus ômegas, né? Tem que ser igual a 0. Estão entendendo isso, gente? Sim. Sim. Tá? Então, eu quero achar ômega x, ômega y e ômega z para eu achar o meu primeiro eixo principal, que é o eixo principal associado ao meu primeiro lambda. Tá? Aquele meu lambda vai me fazer descobrir o eixo principal de rotação. Quando eu faço essa operação matricial aí é simplesmente pegar essa linha vezes essa coluna. Olha lá, ó. Vou me dar essas 3 equações. Né? Todo mundo em função de ômega x, ômega y e ômega z. Olha só, gente. Então, para esse beta sobre 6, eu vou chegar nessa solução aqui, ó. Eu cheguei que ômega x tem que ser igual a ômega y, que tem que ser igual a ômega z. Você não chega em valores, tá, gente? Você não vai descobrir que ômega x é 1 radiano, ômega y... Você só vai obter a relação entre as componentes de ômega, tá? Então, quando eu resolvo aquela minha equação de autovetores, eu acho que para isso ser verdade, para aquele lambda ser beta sobre 6, eu tenho que ômega x tem que ser igual a ômega y, que tem que ser igual a ômega z. O que quer dizer isso? Por que eu achei o eixo principal, então? O que você está falando é que a componente desse seu ômega é a direção lá do seu eixo de rotação, que as componentes dele têm que ser iguais. Então, quer dizer, a projeção desse ômega no eixo x é igual à projeção do ômega no eixo y, que é igual à projeção do ômega no eixo z. Que eixo é esse que tem as projeções em x, y e z iguais? No cubo? A diagonal do cubo. Entenderam? Então, isso equivale a dizer que você achou o eixo principal, que é a diagonal do cubo. Uma coisa que você pode pensar é o seguinte, ó. Ah, beleza, eu achei que os ômegas são iguais. Ah, então eu vou chamar esses ômegas de 1, tá? Ômega x é 1. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, ó. Para esse meu primeiro lambda, meu primeiro alto, para lambda igual a beta sobre 6, né? Que é ml ao quadrado sobre 6. Eu achei que
ômega x é igual a ômega y, que é igual a ômega z. Ou seja, é como se eu tivesse um vetor que fosse assim, ó, direção 1, 1, 1. Você não sabe exatamente os valores, mas você só está querendo a direção, tá? Então, chama isso de 1, 1, 1, 1. Quem que é o vetor 1, 1, 1 no cubo? A diagonal do cubo, tá? Então, esse equivale ao meu eixo, meu primeiro eixo principal de inércia. Ah, por que está aparecendo esse 1/3 aí do lado de fora aí? É só porque eu estou normalizando, tá, gente? Eu estou querendo só indicar a direção do vetor. Então, ele tem que ter módulo 1, tá? Se você pega um vetor 1, 1, 1, ele tem módulo o quê? Raiz de 3, né? Módulo. Raiz quadrada do quadrado das componentes. 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Então, eu quero só os vetores unitários que me indicam a direção do eixo principal. Por isso que apareceu um 1 sobre raiz de 3 aqui na frente. Então, esse é o meu primeiro eixo principal da inércia, que é um eixo de simetria ali, que é fácil de ver, né? Ah, e agora? Cadê os outros dois eixos para construir a minha base? Né? Porque lembra que os eixos principais são uma base de 3 vetores ortogonais entre si. Então, o que você teria que fazer? A mesma conta para você achar os ômegas para aqueles outros 2 lambdas, que é 11 beta sobre 12, né? Se eu não me engano. 11 beta sobre 12. Então, aqui, ó, partir lá para o outro cálculo, ó. Achar os outros eixos principais, usando lambda agora igual a 11 beta sobre 12. Então, eu pego a minha matriz do tensor de inércia do cubo, subtraio lá na diagonal principal de 11 beta sobre 12. Né? Tem que resolver essa equação aqui para eu achar as componentes, ômega x, ômega y e ômega z. Só que agora, pessoal, a única equação que eu tiro dessa minha operação matricial é isso aqui, ó. Eu não consigo dizer quanto que vale ômega x, quanto que vale ômega y, quanto que vale ômega z. Não sei quem perguntou, acho que foi o Matheus aí. Tá vendo, Matheus? Existe uma infinidade de vetores que fazem isso ser verdade. Que ômega x, ômega y, que a soma, né? Ômega x, ômega y, ômega z seja igual a 0. Ah, por exemplo, o quê? Ah, olha, se o ômega x for 1, o ômega y for menos 1 e o ômega z for 0, eu achei um vetor que satisfaz isso. Ah, então eu poderia construir esse vetor. Olha, esse vetor tem módulo raiz de 2, estão vendo? Que é raiz quadrada das componentes. Então, ó, achei um outro vetor aqui, ó, que eu vou chamar de E2. E esse vetor, então, ele é 1 sobre raiz de 2, 1, menos 1 e 0. Achei um outro vetor, tá? Ah, tem uma outra possibilidade? Tem, é o ômega x ser menos 1 e o ômega y ser 1. E o ômega z, tá vendo? Tem uma série de possibilidades, tá? Estou pegando só os mais fáceis que eu estou conseguindo enxergar aqui, tá? Não importa, existe uma infinita possibilidade, você vai pegar, faz lá 2 para mim. Só que qual que é a condição que tem que acontecer? Todos têm que ser perpendiculares entre si, né? Então, quando você fizer esse vetor, se eles são perpendiculares, quando você fizer ele escalar com aquele primeiro que você achou, tem que dar 0, né? Então, ó, então esse meu outro vetor aqui, eu acho que ele dá perpendicular ao outro, né? Sim, porque ele dá lá no plano XY. Então, ou seja, quaisquer 2 vetores, E2 e E3, que sejam perpendiculares entre si e perpendiculares ao primeiro, vão obedecer essa condição e são também eixos principais de inércia. Tá? Então, achei um conjunto aí de eixos principais de inércia. Então, se eu botar aquele cubo agora para girar, com aquele vértice fixo, em torno da diagonal do cubo, a gente vê ali, se você imaginar aquilo, né? Você vê que a tendência daquele cubo é ficar ali para sempre. Ele é um eixo principal de inércia. Que é o mais fácil de ver. Os outros 2, então, estão naquele plano perpendicular à diagonal do cubo. Tá? E são perpendiculares entre si. É mais então, difícil, sempre eu vou ter 3 eixos de rotações, então, professor? Depende do 3 eixos principais. Sempre, então, vai ter 3. Sempre. E os 2 perpendiculares. Isso. A sua base, eles têm que ser uma base ortonormal, tá? Então, você sempre tem que ter 3. Tá?
É o análogo, é como se eu pegasse o XYZ, é basicamente isso, né? É como se eu fizesse uma rotação do XYZ chegando nesse eixo principal, tá? Beleza. Então, o que eu acho que a gente tem que... Então, essa é a matéria, sim. A matéria da terceira prova, basicamente, é o seguinte, você tem um sólido com um sistema de referência, é um script lá, ó. Você sabe calcular o tensor de inércia desse sólido? É fazer achar aqueles 9 elementos. Achei o tensor de inércia. Aí, sei lá, né, qual que vai ser o caso. Mas, por exemplo, achei o do cubo. Ó, aí eu posso te dar exemplos. O eixo X, o eixo Y e o eixo Z correspondem a eixos principais da inércia? Justifique. Pensem nessa pergunta, né? Eu respondi ela aqui na aula. Se for eixo principal da inércia, o vetor resultante que vai dar o momento angular vai ser paralelo ao ômega. Vai ser paralelo ao eixo de rotação, tá? Não são eixos principais. Então, ache um conjunto de eixos principais para esse seu sólido. Então, você vai ter que resolver esse problema da diagonalização da matriz, de achar os autovalores e os autovetores. É isso, tá? Uma receita que vocês vão cair em exemplos mais fáceis, que não vai ser essa contaiada louca aí de ficar pensando numa solução mirabolante entre as linhas, tá? Então, vamos fazer um exemplo em que isso sai mais facilmente, que é o exemplo aqui esse aqui eu dou na aula que vem. Vamos fazer o exemplo de um quadrado. E aí, vocês vão me ajudando aí. Então, agora nós não temos um cubo, mas nós temos uma plaquinha, né? Um quadrado de lado A. Deixa ele aqui. E a massa M, tá? Com um vértice na origem. Então, foi dado o seu sistema de eixos aí, x, y, z, como indicado, tá? Obtenha o tensor de inércia para esse quadrado. Tensor de inércia nessa base aí, x, y, z. Então, como é que a gente faria o tensor de inércia? Lembra que tensor de inércia é uma propriedade do sólido, tem a ver com a geometria dele, e como a massa está organizada em torno lá do seu sistema de referência, tá? Aí o que eu vou usar? Eu vou usar aquela matriz que me manda calcular o tensor de inércia que está dada aí para vocês de rosa, tá? Só que não tem uma distribuição pontual de massas. Então, onde tiver somatório de M, eu vou colocar o quê? Integral de dm. Só que integral de dm é integral seria ρ dv, só que agora não é volumétrico, né? É densidade superficial de massa. Então, integral de sigma dA. Qual que é o elemento de área, gente, dessa placa? Como é que eu parametrizo isso? Onde tiver dA, eu vou escrever o quê? dx dy. Então, vai ser integral de sigma dx dy, né? O sigma vai ser constante, ele vai sair da integral. Então, vamos resolver, ó. Vou fazer com Cs esse aí, ó. Deixa eu arredar isso aqui para cá. Então, vamos resolver essa matriz. Vamos calcular, então, ó, o elemento ixx dessa matriz. Não vou fazer todos, não, mas eu vou indicar, aliás, que vários são iguais, né? Então, ixx, como é que é esse elemento? Ó, fazendo junto com vocês, o somatório vira integral. Então, é a integral de sigma dA, que multiplica lá o meu primeiro elemento, ó, y ao quadrado mais z ao quadrado, dA, que é dx dy, então essa é uma integral dupla. O sigma vai sair da integral, tá? Tem alguma coisa que eu já posso simplificar nessa integral aí, gente? O z some, não? O z some. Por quê? Porque a minha placa está no plano, olhem lá para a placa, ela está no plano XY. Então, ela está na base lá do z igual a zero, né? Lembra que o z é o eixo que sai aí para fora da tela. O z é igual a zero,
Zerei. Então, ficou a minha integral dupla de sigma y ao quadrado dx dy. Como é que eu vou resolver isso? Aí você vai separando as integrais, né? Ó. Então, aqui vai ser sigma. Vou fazer a integral mais externa se é a integral de dx, e a interna se é a integral de y ao quadrado dy. Y varia de quanto a quanto, gente? De 0 a A. De 0 a A. Y varia de 0 a A. E, por fim, aqui, a de dx também de 0 a A. Então, eu tenho que resolver essa equação. O que é sigma? Ó, sigma é a densidade superficial, é a massa da placa dividido pela área. A área é A ao quadrado. Então, já estou colocando aqui. Então, ó, resolve a integral de dentro. Integral de dentro não é y3 sobre 3? Né? Ó, y3 sobre 3, só que é de 0 a A, né? Então, é A3 sobre 3 dx. Então, isso aqui vai ser m sobre A ao quadrado, e essa integral aqui é simplesmente, né, isso aqui é uma constante, pula para fora da integral de dx é A. É x de 0 a A é A. Então, esse aqui vai ser m A ao quadrado sobre 3. Dúvidas nesse primeiro elemento aí, gente? Não. Beleza. Então, vamos para o i. Estou calculando as diagonais primeiro, tá? Elas não vão ser iguais, por isso que eu vou fazer essa conta aqui. Aliás, o i, y vai ser igualzinho, tá, gente? Porque quando você fizer a integral do i, y, olha, vai ser integral de sigma. Olha lá, o i, y, ó. Y é isso aqui, ó. Então, é x2 mais z2. Só que vai dar tudo igual, né? Que aí vai ser x2 mais z2 dx dy. Z2 é zero, então eu caio exatamente numa mesma integral, tá? Então, eu vou calcular o elemento aqui que não é igual, que é o IZZ. Então, IZZ. IZZ, ó, olha lá, o IZZ é isso aqui, ó. É x2 mais y2, então não posso zerar nada. Então, vai ficar sigma, né, para fora da integral dupla de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, todo mundo de 0 até A. Então, ó, vou resolver primeiro essa integral interna aqui, ó, que eu vou ter que aplicar a distributiva ali, né? Então, isso vai virar o quê? IZZ vai ser igual a sigma, isso aqui é 0, 0 até A. A integral interna lá, ó, vai ficar a integral de x2 dx mais y2 dx, de 0 até A. E aí, depois, eu integro isso em dy. Continuando. Sigma integral de 0 até A. E a integral interna vai ficar lá, ó. Integral de x2 dx é x ao cubo sobre 3. Só que é de 0 a A, então dá A3 sobre 3. Mas, essa integral aqui fica como, gente? Y é como se fosse uma constante, né? Porque eu estou integrando em x. Então, y ao quadrado, integral de dx é o próprio x. De 0 a A, dá A. Então, dá isso aqui, dy. Alguma dúvida aqui nesse passo a passo, gente? Quer que eu vá mais devagar aqui? Por enquanto, tranquilo. Então, vai ser sigma. Agora, eu vou fazer a distributiva de novo. Ó. Integral de 0 até A de A3 sobre 3 dy mais y2A dy.
Vai ficar sigma, que multiplica. Esse aqui, o A3 sobre 3 é uma constante. Integral de dy é o próprio y, de 0 a A. Mais o A aqui é uma constante, então fica integral de y ao quadrado dy, é y3 sobre 3, que vai dar A3 sobre 3. Lembra que o sigma, ele é a massa, né, dividido pela área. Então, quando vocês fizerem essa conta, isso aqui vai dar 2A ao quadrado sobre 3 vezes m. Joia. Então, já achamos os elementos ali da diagonal. Então, ó, se eu tô começando a montar. Deixa eu passar pra cá. Então, ó, tô começando a montar tensor de inércia da placa e tá dando assim, ó. Vou colocar aqui. O sigma, né, para fora, que é o MA2, que é comum a todo mundo. Então, tá dando aqui 1/3, aqui deu 1/3, aqui deu 2/3. Agora faltam os outros elementos. Esses aqui, gente, ó, o IXZ, IZX, cadê? Esse e esse, vocês têm alguma informação sobre eles? O que vocês acham? De cara, olhando assim? Não tem a contribuição em Z, né? Isso. O Z é 0, não é isso? Isso. Que a placa está lá em Z igual a 0. Então, esses elementos são 0. Eles levam em conta um produto pelo Z. Mas eu estou em Z igual a 0, então eu já sumi com 4 elementos da minha matriz lá. Então, aqui, ó, que são os que envolvem Z. Ó. Então, é o ZX, ZY, XZ e YZ. Ó, se esses aqui fossem 0 e fossem 0, o que eu teria era que minha matriz já seria diagonal, então seria mais fácil eu pensar aqui nos eixos principais da inércia, mas isso não, né, não acontece. E a matriz, ela não é diagonal, o que eu tenho que calcular ainda aqueles outros termos cruzados ali, que são esses aqui, né? Esse e esse. Os que envolvem x e y, eu preciso calcular uma vez só, porque a matriz é simétrica. Então, para eu calcular esse elemento, que é o xy, que é igual ao yx, então, ó, isso aqui vai ser igual ao quê? A integral de sigma dA, né? Então, é sigma, integral dupla aqui em dx dy, de menos, o menos pode pular aqui para fora, menos xy dx dy. Tá? Então, primeiro eu vou resolver essa aqui, ó. Quando eu resolvo essa integral de dentro, então isso vai ser uma integral em dx, então o meu y funciona como uma constante, né? Então eu integro só o x, que vai ser x2 sobre 2. X ao quadrado sobre 2 de 0 até a, então vai ser a ao quadrado sobre 2. E aí eu parto para a integração em dy. Isso aqui, então, vai ser menos sigma, né? Já estou colocando essa parte aqui para fora da integral. Integral de y dy é y2 sobre 2. Então, ó, o sigma é mzão sobre A2, então A4 sobre 4. Então, meus elementos que estavam faltando valem menos MA2 sobre 4. Tudo certo aí, gente? Sim. Menos MA2 sobre 4. Então, tá um MA2 ali já. Então, aqui vai ficar menos 1/4, menos 1/4. Então, eu cumpri a primeira parte do exercício. Determinei o meu tensor de inércia da placa. Aí eu pergunto assim para vocês conseguem
Vocês conseguem visualizar aí um eixo principal de cara, gente? O que significa isso? Significa que, na hora que eu for fazer a conta, aqui está o meu I, né, que é o meu tensor, com a minha velocidade lá, ó. Se a minha, por exemplo, eu pergunto para vocês, o eixo X é um eixo principal de inércia? O que quer dizer isso? Ó, vai lá no seu desenho. Se eu rodo a placa em torno do eixo X, com aquela minha origem lá fixa, né? Eu rodo a placa em torno do eixo X, eu tenho um eixo principal de inércia? O que vocês acham? Que essa placa, ela roda indefinidamente pelo eixo X? Não. Não roda. Para ela continuar para sempre, eu vou ter que ficar empurrando ela o tempo inteiro, né? Então, a gente vai ver que o eixo X não é um eixo principal de inércia. Como é que eu provo isso? Porque se o eixo X... Se eu quero testar o eixo X, quer dizer que o ômega está na direção do X, né? O eixo de rotação, então, me dá o ômega. Então, o ômega seria assim, ó. Ômega X, 0 e 0. Só teria componente em X. Se eu fizer essa conta com essa minha matriz tensor de inércia que eu acabei de achar aí, a gente vai ver que eu vou achar componentes LY e LZ. Ou seja, o L não dá paralelo ao eixo X. Então, ele não é um eixo principal de inércia. Se eu fizer com o eixo Y, como é que eu faço isso? Troco aqui, ó. Eu vou rodar em torno do eixo Y, então aqui vai ter só componente de rotação do ômega Y. Vocês vão ver também que vai dar componente em X e componente em Z. E se eu rodo em torno do eixo Z? 0, 0, ômega Z. Se eu rodo em torno do eixo Z, gente, eu já posso identificar que o Z é um eixo principal de inércia? Acredito que sim, que vai zerar o LX e LY. Exatamente. Então, quando você fizer esse produto aqui, ó, olha lá, o seu produto aqui tá 1/3, 1/3, 2/3, 0, 0, 0, 0, menos 1/4, menos 1/4. Tá faltando aquele fator aqui, tá? Deixa ele pra lá. Então, olha, quanto que vai ser o LX? LX vai ser primeira linha vezes essa coluna. Dá quanto? 0. LY, 0. E LZ? Ó, LZ deu 2/3 de ômega Z. Então, quando eu girar a placa em torno do Z, o Z está ali apontando para fora, né? Ó. É como se a placa tivesse apoiada na mesa, né? Que é o plano XY. Se o negócio é todo sem atrito, você der um peteleco, ela vai ficar rodando ali o tempo inteiro, né? Então, eu achei que o L deu paralelo ao ômega na direção de Z. E qual que é o momento de inércia? O momento de inércia é o alto valor lá, ó. Então, você já tem um alto valor bonitinho, que é o seu 2/3, que já está ali na diagonal, tá? Falta você achar, então, os outros dois autovalores, porque você já tem um eixo, tá, gente? Então, ó, o que eu posso dizer aqui, ó? Que esse vetor aqui, ó, ômega igual a 0, 0, 1, já posso identificar ele como o meu eixo, vou representar ele como E3, tá? Ele tá ali na direção de Z. Então, esse já é um eixo identificado como eixo principal de inércia. Entendem que isso corresponde ao eixo Z? Tá? Porque você está escrevendo tudo em termos do XYZ, né? Então, aí só tem componente em Z. Então, agora, a próxima etapa do exercício, identificar os outros dois eixos principais e diagonalizar o vetor tensor I. Então, como é que a gente resolve isso? Vamos lá. Para finalizar essa aula. Lembrem que, como a equação que eu tinha que resolver mesmo, a equação era essa. Só que eu não quero que seja um tensor, eu quero diagonalizar a matriz. Então, o momento angular ele vai ser proporcional a ômega. Professora, você está indo além do enunciado, porque ele pediu só a matriz I, né? Não, isso é a letra A, tá? Tá. Estou seguindo a questão da prova, tá? Tá. Primeiro vai ser acha o tensor. Segundo,
faz o resto. Beleza. Então, ó, tenho que resolver essa equação, é que eu deixei para cá, ó. Aí, em algum momento ali tem isso, tá, Brian? Eu não botei enunciado aqui. Tá ok. Então, aí está o momento, a minha equação que eu tenho que resolver. Aqui, né, essa equação é a mesma coisa de escrever assim. Ômega, então é a mesma coisa de falar que I menos lambda, identidade, é igual a zero. Para eu resolver essa equação, eu tenho que fazer que o determinante, então, dessa matriz, menos lambda identidade, tem que ser igual a zero. Ah, então vamos fazer esse determinante. Cadê o I menos lambda vezes a identidade, ó? Cadê o I que você achou? Aqui tá meu I, ó. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer só para o que está dentro da matriz, deixa essa constante para fora. Tá? Depois, os valores de lambda que você achar, você simplesmente multiplica por esse fator n a ao quadrado, tá? Só para não ficar fazendo conta à toa. Então, olha lá, ó. I aqui era 1/3 menos lambda, não é isso, gente? Ó. E vai ter lambda só na diagonal principal, porque aqui é a matriz de identidade. Então, vai ficar 1/3 menos lambda, 1/3 menos lambda, e aqui 2/3 menos lambda. E os outros elementos são 0, 0, 0, 0 e menos 1/4. 0, 0, 0, 0, menos 1/4. Determinante disso tem que ser igual a zero. Aí, pessoal, cada um tem um jeito de resolver determinante, né? Faz a regra de Cramer, tá, gente? Repete as duas primeiras colunas. Vocês querem que eu faça aqui explicitamente? Acho que precisa não. Então, para eu resolver esse determinante, eu vou escrever as duas primeiras colunas de novo e sair fazendo aqueles cruzamentos, tá? As diagonais bonitinhas, que no sentido da esquerda para a direita, eu somo os produtos. Depois eu subtraio os produtos ali da diagonal, tá? Vocês vão chegar numa equação assim, ó. Essa vai ficar bonitinha, ó. O que eu chamo de bonitinha? Deu um negócio assim, ó. 1/3 menos lambda ao quadrado, que multiplica 2/3 menos lambda, menos 1/16, que multiplica 2/3 menos lambda, é igual a zero. Ó, essa ficou muito mais simples, não precisei fazer truque nenhum, tá? Resolvi o determinante padrão por Cramer lá. Ah, então eu tenho que achar 3 valores de lambda aí, né? Que a princípio, ó, uma equação cúbica lá em lambda, né? Gente, o que eu posso fazer? Coloco 2/3 menos lambda aqui em evidência. Então, fica aqui, ó, 1/3 menos lambda ao quadrado, menos 1/16, é igual a zero. Aqui tá fácil de eu ver, ó, aqui tá muito fácil de eu ver os lambdas, né, ó. Se lambda for igual a 2/3, esse é um alto valor que resolve minha equação. 2/3 a gente já sabia, né? Justamente 2/3 a gente já discutiu aqui. Aí os outros vão sair dessa resolução, dessa equação de segunda ordem, que vai ser exatamente, se eu fizer essa continha aí, vai dar 1/12, então o outro lambda vai dar 1/12, e o outro lambda vai dar 7/12. Então, eu achei lá, olha, diagonalizei o meu vetor, diagonalizei o meu tensor de inércia, porque eu achei os elementos da diagonal principal, que deixam ela diagonal, tá? Então, 1/12, 7/12, 2/3. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, esse seria o meu tensor de inércia diagonalizado já. Tá bom?
Ah, Ive, então agora acha os dois outros eixos principais. Como é que eu vou achar os dois outros eixos principais? Partindo dessa equação aqui, ó. Agora eu já tenho os lambdas, tá? Então, ó, um eixo principal a gente já fez, que foi o eixo que envolve esse alto valor aqui, né? Vou fazer só dos outros dois. Então, ó, pega lá a sua equação, que é a que você tem que resolver. E vai lá, monta essa matriz para você achar. Agora eu vou fazer com lambda igual a 1 sobre 12, na verdade é NA2 sobre 12, né, gente? Porque eu esqueci de multiplicar aquela constante lá. Então, vai lá. Faz essa matriz. Qual que é essa matriz? Ó, o tensor de inércia velho. Qual que é o tensor de inércia velho? O tensor de inércia velho, ó. Aí ele aqui, ó. Tensor de inércia na base XYZ é NA2 sobre 3. Só que você tem que pegar aqui, ó, menos lambda. Então, menos NA2 sobre 12. Aqui é a mesma coisa, ó. NA2 sobre 3 menos NA2 sobre 12. E aqui, 2NA2 sobre 3 menos NA2 sobre 12. Estão acompanhando aí, gente? Sim, tô sim. Esse é o lambda, ó. E os outros elementos, eles são iguais, né? Porque só o da diagonal que fica modificado ali, ó. Cadê? Então, vai ficar menos 1/4 e o resto zero. Então, menos 1/4, 0, 0, menos 1/4, 0, 0. Vamos lá. Essa matriz vezes o ômega, que eu tenho que encontrar, ômega x, ômega y, ômega z, as componentes desse ômega, tem que ser igual a zero. Lembra que você não vai encontrar valores de ômega, você vai achar a relação entre as componentes de ômega, né? Pessoal, quando vocês fizerem isso, deixa eu ver aqui. Deixa eu até fazer aqui com vocês, ó, vocês... Quanto que dá esse NA2? Deixa eu fazer essas contas aqui, ó. NA2 sobre 3 menos NA2 sobre 12. Isso aqui dá quanto? 12 dá 4 menos 1. 3. 3 NA2 sobre 12, que é NA2 sobre 4. Concordam, gente? Só para eu tirar isso aqui, ó, posso apagar esses dois elementos e colocar o valor correto aqui? Sim. Pode apagar. Então, ó, ele vale NA2 sobre 4. Aqui tudo tem um NA2, né, gente? Estou esquecendo de colocar. Ou você pode deixar ele para fora também, para facilitar. Aqui era NA2 sobre 4, e aqui vai dar NA2 sobre 2. Que aqui tem um fator 2 a mais. Então, olha, como é que eu vou achar os ômegas? Primeira linha vezes primeira coluna. Ó, quando eu fizer isso, olha como é que vai ficar. Isso aqui é NA2 sobre 4, ômega x, menos NA2 sobre 4, ômega y, mais 0, ômega z, é igual a 0. Ó, o que essa equação está me dizendo? A outra dá igualzinho, não dá? Ó? A outra dá igual, só que com sinal trocado. E essa aqui, ó, e essa terceira linha dá o quê? 0 ômega x mais 0 ômega y mais NA2 sobre 2 ômega z é igual a 0. Ó, então, quando eu resolvo essa equação, o que eu estou chegando, gente? Eu chego que ômega z é 0. E chego, ó, essa constante aqui não importa, nessa primeira equação, eu estou chegando que, basicamente, eu tenho isso aqui, ó, NA2 sobre 4, que multiplica ômega x menos ômega y é igual a 0. Então, vocês concordam que eu posso colocar aqui? É só eu ter o ômega x igual ao ômega y, né? Para isso ser resolvido, concordam? Sim. Então, ômega x é igual a ômega y.
Ó, então, aquele meu outro lambda, que é o MA2 sobre 12, ele me dá uma relação que é o seguinte, que o ômega, a componente Z desse vetor, velocidade angular é zero, e as outras são iguais. Ah, então constrói esse vetor, chama os iguais de 1, né? Então constrói esse vetor aqui, ó. Vou chamar ele aqui de E2, né? Ah, então, ó, o ômega x é 1, o ômega y é 1, que são iguais. Podia ser menos 1, tá, gente? Lembra que são várias possibilidades. E o z é 0. Esse vetor aqui, ele tem módulo 1? Ele é unitário? Como é que eu faço o módulo do vetor? Raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Não vai dar, né? Vai dar 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vai dar raiz de 2. Então, o que eu faço? Só para indicar a direção dele aqui, ó. Coloco 1 sobre raiz de 2. Tá? Só para indicar que é a direção. Ou então, achei o meu segundo vetor. Para onde que aponta esse vetor? Olha, a componente z é 0 e as componentes x e y são iguais. Olha lá para o seu quadrado, para o seu problema lá de rotação, ó. Ó, um eixo principal. Exatamente. Um eixo principal é esse aqui, ó. É o E3. O outro, ele me dá justamente na direção da diagonal, porque as componentes x e y dão iguais, de mesmo sinal, né? Então, esse aqui eu desenhei ele grande, tá? Mas é só a direção. Se você pegar essa placa e mandar ela girar em torno dessa diagonal, você vai ter que o momento angular vai apontar exatamente na direção da diagonal. O momento angular vai dar exatamente casado com a direção do ômega, que é o que você acabou de achar. Tá? Então, esse aqui é o meu E2. Professor, o tensor de inércia vai ser sempre nesse formato que está aí? Eu só vou substituir? Sempre, só vai substituir. Ah, beleza. Aí, para a gente pedir para calcular, eu já posso copiar esse formato e substituir. Exatamente. A única coisa que vai diferir é que se tiver partícula, você vai ter que fazer a soma para cada partícula. Se tiver objeto contínuo, aí você vai ter que fazer essas integrais que eu fiz. Entendi. A próxima aula eu vou dar uma aula de exercícios assíncrona gravada, eu vou fazer um exemplo de partícula, tá? Que eu acho que é até mais chato do que contínuo. Beleza, Matheus? Tranquilo. Então, gente, achamos um outro eixo aí. A gente vê que, né, é fácil ver que esse aqui também seria um eixo, né, ó, por exemplo. Well, eles são perpendiculares entre si, né? Aí, como é que eu posso provar isso? Gente, você tem que fazer sua conta lá. Você tem que fazer a conta com o último alto valor. O último alto valor, ele é o quê? MA2 sobre 7MA2 sobre 12, né? Então, para você terminar a sua conta, você tem que usar o lambda 7MA2 sobre 12. Fazer toda aquela conta de novo da matriz, ó. Sua matriz aqui vai ficar... Olha lá, ó. Sua matriz vai ficar lá, MA2 sobre 3, MA2 sobre 3, menos 7MA2 sobre 3. Aqui é a mesma coisa. E aqui é 2MA2 sobre 3, menos 7MA2 sobre 12. 0, 0, 0, 0, menos 1/4. Então, isso que multiplica o ômega que você quer achar, tem que ser igual a 0. Quando você fizer essa conta, agora, o que você vai achar? Você vai achar o seguinte, que ômega x tem que ser igual a menos ômega y, agora deu diferente, ó. E ômega z deu igual a 0. Ah, então fala um vetor aí, ó, que me indica essa direção, ó. Que a componente do ômega x é sempre inversa da y e a z é 0. Aqui, de novo, eu tenho que normalizar, ó. Então, esse é o meu último, uma das minhas possibilidades, né, do meu eixo principal de inércia. E notem que lá, ó,
da x positivo e y negativo é exatamente o que eu desenhei aqui já, né? Essa outra diagonal. Então, se eu pego o cubo, o cubo não, a placa, e giro em torno desse eixo, eu vejo que o momento angular, se eu fizer a conta, daquela conta da matriz L é igual a I, mas como é que você prova isso? E faz a conta lá no final, você já achou tudo que precisa, ó. Você sabe que L é igual a I ômega, não é? De forma mais geral. Então você tem lá o L1, L2, L3. Não vou chamar agora de LX, Y e Z, pessoal, porque eu já vou mexer com os meus... Eu estou mudando a nomenclatura porque agora não é... É tanto fácil também, né? O meu I vai estar diagonalizado, ó. Então vai ser tudo zero. E tem só os lambdas lá na diagonal principal, ó. MA2 sobre 12, 7, MA2 sobre 12, e aqui era 2/3, né? De MA2. Isso, essa prova, nem sei se precisava fazer isso, né? Mas aí, se eu pego qualquer um daqueles vetores que eu escolhi, para ser o meu eixo principal de inércia, a gente vai comprovar que eu só vou ter momento angular paralelo a ômega. Tá? Então, a ideia é essa. Esses são os exercícios que vocês vão encontrar na avaliação. Então, aqui, gente, meu PDF lá, ó, deixa eu aparecer aqui. Meu PDF tá... Disponível? Vai, né? Tá, só falta anexar lá, já gerei o PDF. Então, o PDF tá resolvido bonitinho. Ok, obrigado. Então, é uma sequência. O que vocês vão encontrar de variação? Vou postar a lista hoje também. O que vocês vão encontrar de variação possível é o que eu vou fazer na próxima aula, que é um exercício assim, ó. Olha lá. É um exercício que ele já me dá... Esse é um exercício que eu tenho que resolver a lagrangiana, tá? Ele pede, então, esse exercício aqui, que é um exercício de duas partículas, a diferença dele é o seguinte, ele não é um objeto contínuo. É um sisteminha de duas massinhas que oscila em torno do eixo, e ele já te dá os eixos principais de inércia. Então, você nem precisa identificar, ó. Ele já te dá os eixos E1, E2 e E3. O E1 está lá na direção da linha, o E2 é perpendicular e o E3 aponta para fora. O que quer dizer? Se ele já te deu os eixos principais, quando você encontrar o tensor de inércia, você vai encontrar o tensor de inércia já diagonalizado, tá? Porque ele está pedindo para você já resolver em relação a essa base, desses vetores E1, E2 e E3, tá? Isso, ó. Então, o que eu vou fazer esse exercício na próxima aula. Então, eu acho o meu tensor de inércia, como vocês podem ver, ele já é diagonalizado. E aí, ele pede para achar as equações de movimento, que esse é um caso muito simples, que dá para a gente fazer as contas e achar a lagrangiana, né? Então, olha, eu acho, como eu sei a expressão de energia cinética, rotacional, e só tem energia cinética rotacional ali, porque está só girando em torno do eixo Z, é fácil achar a energia cinética, é fácil achar a energia potencial, porque, né, são duas massinhas só, então é MGH. Acho a lagrangiana e a gente vai ver que a única coordenada generalizada que tem é o θ, tá? Então, eu consigo descrever a aceleração angular daquele pêndulo, utilizando o formalismo lagrangiano, utilizando tensor de inércia. Então, é a variação que vai ter desse exercício que eu fiz hoje, tensor não diagonalizado, tensor diagonalizado, autovalores, autovetores. Tá, gente? Professora, naquele exemplo do cubo lá,
por exemplo, se eu quisesse mudar o eixo de coordenadas e botar a placa, para poder girar no centro de massa dela, eu poderia aplicar o teorema dos eixos paralelos para o tensor de inércia? Poderia, exatamente. Esse seria um outro tópico, esse seria o próximo tópico, Gabriel, que a gente não vai. Mas o próximo tópico, ele exatamente usa o teorema dos eixos paralelos para você fazer uma translação ou uma rotação do seu sistema de coordenadas e mudar o seu ponto de análise, entendeu? Entendi. É isso aí. Então, assim, o que faltou desse curso para a gente terminar, assim, em termos do cronograma, nós terminamos tudo certinho, tá, gente? Mas em termos para terminar o livro do Marion, por exemplo, faltou essa parte aí dessa mudança do referencial, como o Gabriel mencionou. E os ângulos de Euler, que eu acho, assim, que realmente dar isso online é uma coisa que ia ser bastante cabuloso. Beleza, pessoal? Deixa eu fazer minha chamada aqui. Ok, professor. Então, olha, a nossa... mais gente chegou... Deixa eu parar de gravar. Mais gente chegou aí depois.